Quem decide sobre a vida? O colapso do cuidado. Existem lugares que funcionam como âncoras na nossa sociedade, né? Espaços onde a gente deposita uma confiança quase cega. Uhum. Territórios que simbolicamente prometem proteção. Uma unidade de terapia intensiva talvez seja o exemplo máximo disso. Sem dúvida. É o lugar da vulnerabilidade extrema. Exato, e do cuidado intensivo. Mas o que acontece quando essa lógica se inverte? Quando o ato de cuidar é corrompido e esse santuário da vida se torna um palco pro medo. É uma inversão terrível. Hoje, a gente vai analisar um caso que abalou exatamente essa confiança. As investigações sobre técnicos de enfermagem em um hospital do Distrito Federal suspeitos de provocar deliberadamente paradas cardiorrespiratórias em pacientes. E olha, é fundamental a gente começar com um esclarecimento. A nossa análise hoje, ela não tem a pretensão de ser um julgamento nem um laudo pericial. Certo, isso é da esfera jurídica. Exatamente. Isso pertence à esfera jurídica, à investigação. O que a gente propõe aqui é algo diferente. É uma reflexão, usando as lentes da psicanálise, da neurociência, para tentar compreender as configurações mentais, emocionais, que podem levar a um ato tão transgressor. O foco é no humano. É no fator humano, quando um limite fundamental da convivência é atravessado. E para essa análise, a gente vai se basear em um texto da Regiane Zanetti, em artigos de neurociência afetiva e em várias reportagens sobre o caso que estão compiladas no arquivo Anjos da Morte. Isso. A nossa missão aqui é tentar desdobrar o impacto simbólico dessa quebra de confiança e explorar as noções de poder, controle e até de omissão que emergem de todo esse material. Vamos lá? Ok, vamos começar então pelo impacto inicial, pelo choque. As fontes deixam muito claro que a perplexidade não vem só da violência do ato em si. Não. Vem de onde ele acontece, porque o fato de ter sido dentro de uma UTI causa um abalo tão profundo, tão coletivo, que parece ir além do próprio crime. O que é fascinante aqui, do ponto de vista analítico, é o peso do simbólico. Na psicanálise, a gente entende que o lugar que uma pessoa ocupa, a função que ela exerce, isso é determinante. A função de cuidador. Exato. A função de cuidador, seja um médico, um familiar ou, nesse caso, um técnico de enfermagem, ela é carregada de um significado de continência, de proteção, de sustentação da vida. Entendi. Quando um sujeito que está investido dessa função age de forma destrutiva, o que se rompe não é apenas um código de ética profissional ou uma lei. É mais profundo. Faz todo sentido. É como se a gente não estivesse só questionando a índole daquele profissional, mas a própria ideia de que o hospital é um lugar seguro. A promessa foi quebrada, é isso? Perfeito. É exatamente isso. O que entra em colapso é o que a gente poderia chamar de pacto inconsciente coletivo que sustenta a confiança social. Um acordo não dito? Um acordo não dito. É como parar num sinal vermelho às 3 da manhã numa rua deserta. Você para não só pelo medo da multa, mas porque você acredita que os outros também vão parar nos sinais deles, entende? Claro, é o que permite a vida em sociedade. Isso. E o hospital, especialmente a UTI, é um desses sinais vermelhos simbólicos. Ele deixa de ser só um prédio para se tornar um significante de amparo. Gostei dessa expressão, significante de amparo. É um lugar onde se entrega o que se tem de mais precioso, a própria vida, né? Aos cuidados de estranhos. Uhum. Quando esse significante falha, o medo que surge não é só racional. Não, de forma alguma. É arcaico. É a perda de um dos últimos refúgios simbólicos da nossa cultura. É aquela sensação de que, se nem ali eu estou seguro, então não há mais lugar seguro em lugar nenhum. Nossa. Isso gera o que a gente pode chamar de uma ferida narcísica coletiva. A sociedade se sente traída num de seus pilares. Mas um detalhe crucial que as fontes apontam. Qual? Foi o próprio hospital que identificou os padrões suspeitos e acionou as autoridades. E isso é um ponto importante, certo? Essa atitude da instituição, ela não ajuda a, de alguma forma, reparar um pouco desse dano? Ajuda e é fundamental. Demonstra um funcionamento institucional tentando preservar seu eixo ético. É uma tentativa de dizer, olha, nós como instituição não compactuamos com isso. O sistema funcionou, o sistema de freios e contrapesos funcionou.
É um esforço para conter o dano. No entanto, o trauma simbólico já está instalado. A confiança, quando é quebrada nesse nível, ela não fica contida ali. Ela se espalha. O estrago se espalha. Vai muito além daquele hospital e pode gerar uma desconfiança que contamina a percepção sobre todo o sistema de saúde. Ok. Isso nos leva a um ponto de virada aqui na nossa análise. As fontes falam de um padrão, de uma repetição. Isso. Mortes em curtos intervalos, em leitos próximos, procedimentos parecidos e, em qualquer investigação, seja policial ou psicológica, padrões nunca são coincidência, né? Jamais. O que essa repetição nos diz? Na psicanálise, a repetição nunca é aleatória. Ela aponta para algo da ordem da compulsão, sabe? Uma força que escapa da lógica do acaso ou da simples conveniência. Uhum. A hipótese que emerge aqui, e é crucial frisar, é uma hipótese interpretativa, não um diagnóstico. Claro, claro. É de um desejo de controle absoluto sobre o binômio vida-morte. Quando esse desejo não encontra limites, nem internos nem externos, ele pode se inflar. E assumir contornos de onipotência, exatamente. O sujeito se coloca numa posição de exceção, acima da lei, da ética e, o que é mais fundamental, acima do outro. Você mencionou a questão dos limites internos. O que seria, assim, em termos mais práticos, essa falha profunda na internalização do limite? A gente pode usar uma analogia. Pensa em alguém que joga um jogo de tabuleiro. A maioria de nós entende que os outros jogadores têm suas próprias vontades, estratégias, direitos. Certo. Eles não são só extensões do nosso desejo. A falha na internalização do limite é como ver o mundo como se fosse o seu tabuleiro de xadrez pessoal. E as outras pessoas não são jogadores, são só peças. Peças que você pode mover. Ou até sacrificar para satisfazer seus próprios impulsos. O outro perde a condição de pessoa e vira um objeto. E o paciente na UTI, em sua máxima vulnerabilidade, deitado, sedado, totalmente dependente, ele se torna o objeto perfeito para essa encenação de poder. Exatamente. É o palco ideal para essa fantasia de onipotência se materializar. E a neurociência pode nos dar algumas pistas sobre os mecanismos cerebrais que podem estar envolvidos nisso. Certo. E como o cérebro entra nessa história? Existe uma explicação neurológica para essa capacidade de se desligar do sofrimento alheio? Então, a neurociência afetiva nos mostra que experiências de poder e controle extremo podem ser muito recompensadoras para o cérebro. Recompensadoras. Sim, elas ativam os circuitos de recompensa, liberam dopamina, o que gera uma sensação potente de satisfação. O problema é quando essa busca por recompensa se repete sem nenhum tipo de freio. Entendi. Estudos indicam que comportamentos transgressores, quando não são confrontados com consequências, podem levar a uma redução gradual da resposta empática. E essa resposta é mediada por estruturas cerebrais muito específicas. E que estruturas são essas? São principalmente duas. A amígdala, que funciona como o nosso centro de alarme, processando emoções como medo e nos fazendo reconhecer o sofrimento no rosto de outra pessoa. Ok. E o córtex pré-frontal ventromedial, que é uma área mais sofisticada, crucial para a tomada de decisões morais, para integrar a emoção ao raciocínio. Podemos pensar neles como os freios emocionais do cérebro. Então, a cada repetição do ato, esses freios vão se desgastando. A pessoa vai, se desligando emocionalmente do impacto do que está fazendo. É uma boa forma de colocar. O cérebro se adapta. Não é que isso cria um monstro do nada, sabe? Mas favorece o desenvolvimento de um funcionamento emocional frio, instrumental. O sofrimento do outro vira só um ruído. Isso. Vira só ruído de fundo ou, pior, parte do cenário que confirma o poder do agressor. E é importante dizer, a neurociência não justifica o ato, de forma alguma, mas nos ajuda a compreender o mecanismo assustador pelo qual um ser humano pode se desconectar radicalmente do outro. Diante de um caso assim, a reação imediata do público, da mídia, é buscar rótulos. Psicopatas, serial killers. As fontes até mencionam que, no início, se chegou a especular sobre tráfico de órgãos. E as próprias fontes são claras ao desmentir isso, que é fundamental.
No momento das reportagens, não havia nenhuma evidência para a hipótese de tráfico de órgãos, e a possibilidade de eutanásia também foi explicitamente descartada. Certo. Do ponto de vista psicanalítico, essa corrida para rotular alguém de monstro ou psicopata é muito significativa. Funciona como um poderoso mecanismo de defesa coletivo, uma forma de se distanciar, de criar uma categoria separada e dizer: aquilo não tem nada a ver comigo, com a humanidade. Precisamente. Se o outro é radicalmente diferente, se ele é um monstro, eu não preciso me fazer perguntas desconfortáveis sobre as falhas humanas e institucionais. As brechas. As brechas simbólicas que permitiram que aquilo acontecesse. É um jeito de expelir o mal para um lugar distante, não humano, e restaurar uma sensação de segurança. O rótulo anestesia o pensamento. Exato. Psicopatia é um construto clínico complexo, que exige uma avaliação criteriosa. Usá-lo de forma leviana na mídia só simplifica uma realidade que é terrivelmente complexa. E essa complexidade aumenta quando os relatos trazem o outro ponto muito delicado: a omissão. Aparentemente, mesmo colegas que não participavam diretamente dos atos podem ter se omitido, podem ter visto e não denunciado. Pois é. Isso adiciona uma camada ainda mais sombria à história. Isso nos leva a uma questão crucial sobre a dinâmica de grupos e a natureza do mal. O silêncio. Ele raramente é neutro. Ele pode ser fruto do medo, da intimidação, da dependência. Mas também pode indicar, em casos mais complexos, uma identificação inconsciente com o agressor. Nossa, com o poder que ele demonstra, a fonte que a gente analisou traz uma frase muito forte. O mal raramente se sustenta sozinho. Ele precisa de zonas de apagamento simbólico para continuar operando. Zonas de apagamento simbólico. Essa ideia é muito poderosa. É como se a falta de uma reação dos outros criasse um vácuo ético, um espaço onde a transgressão não só é possível, mas pode até florescer. Exato. O olhar do colega, a palavra de um supervisor, tudo isso funciona como um limite externo, uma barreira. Quando esse limite externo falha, o limite interno do indivíduo, que talvez já esteja fragilizado, tem um obstáculo a menos para conter o que a gente chama de passagem ao ato. Que é quando o pensamento vira ação. Vira ação no mundo real. A responsabilidade, portanto, ela se espalha, mesmo que em graus e naturezas muito diferentes. O silêncio dos outros pode ser interpretado pelo agressor como uma forma de consentimento, sabe? Então, depois de analisar tudo isso, o que fica? O efeito final, como as fontes apontam, parece ser uma corrosão da confiança, uma desconfiança generalizada. A pergunta que fica no ar é se nem no lugar do cuidado máximo estamos seguros, onde estamos? E essa é uma angústia que não tem resposta fácil nem rápida. É a pergunta que sobra depois do trauma. Como a gente já disse, é preciso reconhecer que a ação do hospital em denunciar é um elemento fundamental de reparação. Ainda que não apague o que aconteceu. Ainda que não apague, mostra que o sistema em algum nível reagiu. Nosso objetivo aqui, e vale repetir, não é julgar, mas tentar compreender, entender os mecanismos inconscientes, as dinâmicas de poder, não uma forma de desculpar, mas sim de proteger a vida e, quem sabe, evitar a repetição. É um lembrete duro de que a ética não é algo garantido, estático. É uma construção constante que precisa ser vigiada, reforçada ativamente. Todos os dias. Especialmente nesses lugares de extrema vulnerabilidade. Isso. E para finalizar, toda essa análise nos deixa como uma provocação. Talvez a pergunta mais honesta e produtiva que a gente pode fazer não seja quem são eles, uma pergunta focada em rotular e distanciar. Certo. Talvez a questão que precise ecoar em nós seja outra. O que acontece em nós, como sociedade, como instituições e como indivíduos, quando a função do cuidado perde seus contornos simbéricos e se converte numa ferramenta de poder absoluto? É nesse espaço desconfortável entre o choque e a elaboração do trauma que o pensamento crítico precisa ser sustentado.